Ei, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Gunther Stolz, sobre sua história e também sua trajetória dentro da escola Bauhaus. Bom, a Bauhaus era uma escola de artes e eu trouxe essa frase porque ela representa muito bem os ideais da escola. Essa frase diz: artigos para o povo ao invés de artigos de luxo. Isso quer dizer que tudo que a escola produzia não era para um bem maior ou para lucrar, era apenas para ser acessível e fazer sentido. Agora nós vamos falar sobre quem foi a Gunther e para onde ela foi. Ela nasceu em Munique, na Alemanha, em 1897 e morreu em 1983. Ela iniciou seus estudos na Escola de Artes Aplicadas em 1914, onde estudou pintura de vidro, artes decorativas e cerâmica. Em 1917, seus estudos foram interrompidos porque ela se voluntariou como enfermeira na Cruz Vermelha na Primeira Guerra Mundial. E, ao voltar para casa, ela voltou a estudar na Escola de Artes Aplicadas, em Munique, e foi nessa época que ela encontrou o Manifesto da Bauhaus. E em 1920, ela não só havia sido aceita na escola Bauhaus, como também recebeu uma bolsa de estudos. O departamento têxtil era uma parte negligenciada da Bauhaus quando Gunther iniciou sua carreira, e seus professores eram fracos nos aspectos técnicos da produção têxtil. Assim, ela rapidamente tornou-se mentora de outros estudantes e reabriu os estudos de corantes da Bauhaus em 1921. Ela aplicou ideias da arte moderna à tecelagem, e a oficina de tecelagem da Bauhaus tornou-se uma das instalações de maior sucesso sob sua direção. Na Bauhaus, Gunther se tornou mestre júnior em 1927 e no ano seguinte ela assumiu o papel de mestre de artes e mestre de artesanato do estúdio de tecelagem. Para a Gunther, a oficina era um lugar para experimentação e ela incentivou muito a improvisação. Ela acreditava que o desafio da tecelagem era criar uma estética que fosse apropriada às propriedades específicas de cada material. E em 1930, ela emitiu o primeiro diploma de oficina de tecelagem da Bauhaus e criou o primeiro projeto em conjunto entre a escola e a empresa têxtil Berlim Polytex, que foi a empresa que teceu e vendeu os designs da Bauhaus. Bom dia, eu sou a Sofia e agora eu vou falar das obras de Gunther feitas durante a Bauhaus. Bom, a primeira obra é um portfólio para o aniversário de 60 anos de Kempke, que era um professor da Bauhaus. Essa obra foi feita de aquarela sobre papel. A segunda obra é a tapeçaria com fenda vermelha e verde, produzida em 1927 e 1928, feita em linho, algodão e seda, e ela possui 150 centímetros de altura e 110 centímetros de largura. A terceira e última obra produzida durante a Bauhaus foi o Design para a Fábrica Jacquard Moule, que é uma obra com padrões de estampa produzidas para a colaboração da Bauhaus com a Jacquard Woven Fabric, que está hoje localizada no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. Agora vamos falar um pouco sobre a Gunther depois da Bauhaus. À medida que o partido nazista lhe ganhava mais poder, a Bauhaus ela esteve constantemente sob ataque. Houve intensa pressão da comunidade para que Gunther fosse dispensada e logo depois foi exigido sua demissão, não por incompetência, mas devido à atmosfera política. Os estudantes eles se opuseram a essa ação e dedicaram uma edição inteira do Jornal da Escola a Gunther após sua demissão. E em 1931, foi logo após ela ser demitida, ela foi deportada pelo regime nazista por se casar com um judeu. Gunther, sendo deportada, ela foi para Zurique, que é na Suíça, onde ela e também 2 ex-alunos criaram uma empresa juntos de tecelagem manual chamada SPH Fabrics. O negócio fracassou e fechou pouco tempo depois devido a dificuldades financeiras. Gunther ela se tornou também membro da Werkbund em 1932 e em 1934 a revista oficial da Werkbund escreveu sobre sua carreira. Gunther ela também foi convidada para fazer cortinas para o cinema de Zurique e em 1935 ela e seu ex-parceiro abriram a SEH Stuff.
Durante as seguintes décadas, o Museu de Arte Moderna de Nova York e o Museu de Cambridge, Massachusetts, adquiriram algumas peças do trabalho de Gunther, enquanto ela continuava trabalhando em seu negócio de tecelagem manual e criando principalmente tecidos para design de interiores. Em 1967, Gunther ela dissolveu seus negócios e dedicou-se exclusivamente à tecelagem de tapeçaria. E foi também nesse mesmo ano que o Museu Victoria e Albert adquiriu seus desenhos e amostras, resultando em grandes coleções nacionais e internacionais. Agora eu vou falar das obras de Gunther depois da Bauhaus. Depois da Bauhaus, nós temos primeiramente a obra Tapestry Armden I, uma tapeçaria produzida em 1967, exposta no Museum für Gestaltung em 1987 em Zurique. A segunda obra é o Tecido Duplo Preto-Branco, uma obra de tapeçaria produzida em 1964 e também exposta em 1987 em Zurique, no Museum für Gestaltung. A terceira e última obra produzida depois da Bauhaus foi a tapeçaria com a técnica Haute-Lisse, produzida de forma horizontal e feita em 1981, exposta em Zurique, no Museum für Gestaltung. Ei, gente, eu sou a Isabela, vou estar falando um pouco sobre o feminismo na Bauhaus e as conquistas de Gunther como mulher lá dentro sendo aluna. Em 1919, quando a escola foi fundada, no programa de ensino constava a seguinte frase: qualquer pessoa íntegra pode ser aceita como aprendiz sem discriminação de idade e sexo, caso seu talento e sua formação anterior sejam considerados suficientes pelo Conselho de Mestres. Ou seja, independente de qualquer coisa, o julgamento era feito através do talento e desempenho na vida acadêmica anterior. Nesse slide, podemos ver a porcentagem de mulheres estudantes na Bauhaus. De 163 alunos, 84 eram mulheres, que corresponde a mais de 50%, e 79 eram homens. Muitos sabem que o ramo artístico reconhecido era composto apenas por homens antes da Bauhaus, mas apesar da Bauhaus dar espaço para mulheres, ela também manejava esse campo de maneira extremamente sexista. Pelo fato de ser uma das únicas escolas a oferecer vaga para mulheres, muitas delas ingressaram na Bauhaus. Por isso, o Conselho de Mestres ficou sobrecarregado, abrindo portas para uma seleção após a admissão dessas mulheres. Essa seleção consta basicamente em direcionar as mulheres para o campo têxtil, independente de sua vontade, pois acreditavam que o trabalho têxtil era a responsabilidade das mulheres. E apesar disso, muitas delas acabaram aceitando o ofício por ser uma prática de dar vazão à criatividade delas. Bom, a Gunther teve uma carreira impecável dentro da escola e muitas conquistas importantes também. Ela assumiu por completo a responsabilidade do ofício da tecelaria e promoveu diversas ações ali dentro, como a construção de um ateliê mais sofisticado para dar mais conforto a quem ali trabalhava, que eram as mulheres. Além disso, foi a primeira e única mulher a se tornar mestre na Bauhaus e emitiu o primeiro diploma de muitas, na área têxtil. E não parou por aí. Ela foi responsável por fazer a primeira colaboração da oficina com uma empresa. Essa empresa era chamada de Berlin Polytex, onde ela produzia todo o design e a empresa produzia em grande escala. Também foi a primeira mulher a ter um artigo autoral na revista Bauhaus, que era intitulado O Desenvolvimento da Oficina de Tecelagem Bauhaus. Além disso, muitas outras mulheres contrariaram a instituição e foram se reposicionando em cada ramo, tanto na pintura, arquitetura e diversos outros ofícios que eram compostos majoritariamente por homens. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da história da Gunther e da nossa apresentação também. Tchau, tchau.